Estamos de volta com Decisões e Argumentos de hoje, que recebe o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, e Salvador Chavelzon, antropólogo e professor da Universidade Federal de São Paulo. Renato, como você vê a influência das eleições americanas nas próximas eleições brasileiras? Você acredita que esse tipo de força é relevante ou, na verdade, o Brasil funciona mais como um ecossistema fechado, com pouca porosidade à política internacional? Toda vez que se olha movimentos da política mundial, você enxerga relações entre eles, né? Relações de revoltas que aconteceram no Egito, na Turquia, relações, como por exemplo, de combate ao racismo e grandes movimentos mais liberais, mais conservadores em diferentes países do mundo. Os Estados Unidos, como a maior potência mundial, obviamente influenciam as eleições do mundo inteiro. Influenciam não significa que decidem essa eleição, significa que de alguma forma eles são reflexos de um movimento que não acontece apenas naquele país. No caso brasileiro, tem uma questão um pouco mais complexa. Vamos pensar que o governo brasileiro atual é um governo que fez uma série de medidas de apoio à gestão de Donald Trump. Desde a busca pela cloroquina como algo que seria a solução para a questão da pandemia, ao processo negacionista com relação à gravidade do coronavírus, e uma série de relações comerciais que inclusive são questionadas se foram ou não foram favoráveis ao governo brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma derrota do Donald Trump pode significar um enfraquecimento de uma aposta pública feita pelo atual governo brasileiro. E isso, sem dúvida nenhuma, além das consequências futuras na relação bilateral entre os países, traz um efeito na população sobre se as escolhas do atual governo com relação à política internacional são, de fato, as melhores escolhas para o nosso país. Interessante. Ô, Renato, e você acredita que esse tipo de influência ele chegue em eleições municipais, ele chegue nessas eleições menores, ou isso estaria restrito a 2022? Existe uma discussão grande na eleição municipal, que é a postura que os atuais mandatários tiveram com relação à política de saúde, né? O combate ao coronavírus. Uma das grandes pautas presentes é se os prefeitos atuais, que ou concorrem à reeleição ou apoiam determinados candidatos, tiveram a melhor postura possível com relação ao combate da pandemia, ao combate do coronavírus. Nesse sentido, como foi um tema em que o governo federal empurrou a responsabilidade para as prefeituras e para o governo do estado, os candidatos que têm o apoio do governo federal são muito mais questionados nesse sentido do que os candidatos que claramente se posicionaram de forma contrária a um processo que discordava do lockdown, ou que discordava dos processos de confinamento. Qual é a grande diferença, no entanto, que a eleição municipal tem para uma eleição do governo estadual, em especial uma eleição para a presidência da República? São debates um pouco menos ideológicos. O prefeito e os vereadores são vistos como síndicos de prédios, que têm que resolver problemas reais, concretos na vida dessas pessoas. A eleição municipal é um território menos poroso a grandes debates ideológicos, como se dá numa eleição estadual, mas principalmente numa eleição federal. Legal. Salvador, como você vê o impacto da pandemia de Covid-19 na política da América Latina? Você acha que tem o seu efeito, tem um efeito proporcional ao do Brasil, tem um efeito maior ainda? Como você tem visto isso? Eu acho que aparece também esse fenômeno de uma política perdida para o marketing político, digamos assim. Porque muitas vezes a posição
na política sanitária é resolvida a partir de um cálculo eleitoral, né, onde as escolhas são feitas só pelo lado de vamos priorizar a economia, o país tem que continuar como no Brasil, ou uma posição mais sanitarista, rígida, de preservar a saúde. A polarização política se acompanhou um pouco essa cisão, né? Mas o interessante é que nessas duas posições, não necessariamente os progressistas ficaram de um e as novas direitas ou os conservadores ficaram do outro. Houve posições transversais, né? Por isso eu vejo que, isso é muito interessante. por exemplo, a Bolívia, né? O partido do Evo Morales, que acabou de ganhar, ficou com uma posição. O presidente recém-eleito, o Luiz Arce, elogiou o Peru e o Brasil, que são governos de signo político contrário, né? Como o MAS estava, por um ano, ficou na oposição, digamos assim, fora do governo, criticando o executivo, aí eles foram obrigados a adotar a oposição contrária do que o governo tinha escolhido, que foi uma posição mais parecida, mesmo sendo um governo de direita, se aproximou à solução do exemplo argentino, com um governo progressista. Então, que interessante isso. Como a política acabou contagiando, né, para usar uma metáfora viral, o debate que deveria ter sido um debate mais sobre a forma de enfrentar, né, como sociedade, um problema global sanitário. Quer dizer que o que une todo mundo é o cálculo político, né, e não a busca do melhor interesse do cidadão, vamos dizer assim. Sim, sim. Houve escolhas políticas, né, que orientaram, né, a política sanitarista, epidemiológica. E você acredita que as economias dos países latino-americanos elas vão sofrer reveses fortes em função do Covid-19 ou você acredita que elas estão em processo de recuperação e vão conseguir aí contrabalancear o momento atual com velocidade? Como você vê isso em termos de América Latina, Salvador? Nos países que eu acompanho mais teve efeito, tem uma crise, né, que também já estava no ar, né, que tem outra origem, que não é apenas uma crise por causa da quarentena, da paralisação das atividades, mas que se encontra, né, se soma. E aí a gente falava antes dos grandes consensos, né? Tem um consenso que é esse modelo de desenvolvimento predatório que está também na origem, né, que não pode ser separada do que a gente está vivendo, né, dessa ameaça global que não está separada das escolhas, digamos, político-econômicas da civilização moderna em relação à forma como os alimentos são gerados, distribuídos, consumidos, né, que tem, por exemplo, com a desaparição de florestas, com grandes transformações ambientais, é possivelmente a causa, né, na proximidade com animais selvagens que se aproximam dos centros urbanos, né, tem criado condições para que o vírus também se dissemine, né, com essa velocidade. Tem uma questão, ouvindo o Salvador, Álvaro, se você... Eu ia passar para você. Que é bastante interessante. Vamos imaginar dois exemplos, ou três exemplos aqui da América Latina que nós trabalhamos. Nós tivemos aí no Chile o presidente da República voltando e sendo reeleito alguns anos atrás, um presidente mais do campo de direita. Nós tivemos aí uma derrota da Cristina e depois uma volta como vice-presidente da República
na Argentina. E nós tivemos mais recentemente um presidente que perdeu o poder na Bolívia e que um ano depois elegeu o sucessor do mesmo campo. Se a gente for olhar aqui no Brasil, nós tivemos uma derrota da presidente Dilma, um fortalecimento aí de um novo modelo mais conservador, mas que claramente impulsionado pela questão da facada e pela crítica ao sistema político tradicional. Durante a pandemia, uma popularidade que caiu muito desse governo e que agora volta a crescer a partir do momento do auxílio emergencial. O que tem de comum em tudo isso? O que tem de comum é um debate ideológico que passa longe dos anseios reais da população. Você tem um grau de irritabilidade em todos esses países muito comum, que faz um movimento pendular, de estar de um lado ou estar de outro. O que acontece que as pessoas mudam de opinião? Claramente, o problema maior não está na ideologia dominante de um lado ou de outro, exatamente porque é pendular, mas num descontentamento da classe política e numa busca de ao faltar uma alternativa real que mude a situação econômica e que mude a situação do sentimento de representatividade, que gera uma frustração. Genial. E esse sentimento de frustração tá novos movimentos de revolta ou desse movimento mais pendular na política. Mas eu queria ouvir o Salvador, se faz sentido isso que eu estou dizendo. Foi só uma reflexão do que as mudanças foram numa velocidade muito grande nesses países todos, e mesmo o Brasil ainda sofre com essa questão da polarização, que faz com que a opinião pública vá de um lado para o outro com alguma facilidade. Sim, acho que a gente está vendo parecido, né? Porque tem muitas polarizações possíveis, né? Algumas que podem refletir contradições reais da vida social, das relações de classe, dos confrontos entre interesses, né, que a classe política poderá representar ou não, né? O que a gente vê hoje é que tem uma grande polarização num plano que é da comunicação, do performático, do ideológico, né? Oposto ao que acontece, o que organiza de fato a sociedade, né? Esses exageros, na verdade, são exageros e tem um lado de verdade, né? Quando a gente vê falar em fascismo, por exemplo, tem uma direita que tem orgulho de representar interesses conservadores fascistas, né? E vemos que essa direita chama comunismo o que antes no sistema político era um centro, uma direita, um progressismo moderado, aparece já. Então tem um extremo de radicalidade assim, na hora de enfrentar nas redes sociais, nas guerras culturais, mas que não chega, digamos, a um confronto real entre modelos de sociedade. Isso que vocês estão dizendo é incrível, os dois. Que loucura, Salvador. É uma visão do tipo assim, a parte do marketing está destacada da parte da política social e econômica. É isso? Estamos, sim, revivendo uma Guerra Fria, né, que remete o tempo todo, né, a guerra do passado, da ditadura, do nazismo, do século XX, mas como se fosse na tela da televisão, né, porque não tem um confronto entre modelos de sociedade. O modelo mais estatal, de esquerda, às vezes faz tem uma posição nostálgica, né, de recuperação de símbolos, imagens de uma sociedade, a sociedade do estado de bem-estar, do Fordismo, que não é mais viável, né, porque ao mesmo tempo encontramos no trabalho, no capitalismo global, novas formas que não têm a ver com essa sociedade que nostalgicamente é evocada,
E essas novas formas de exploração, de funcionamento do capitalismo, não é questionada. Né? Uhum. Então, em lugar de aparecer uma esquerda que faz uma contradição a partir do que é hoje o capitalismo, os problemas que atravessam a sociedade, aparecem como se fosse numa discussão que apela muito aos sentimentos, às memórias das tradições políticas, né, como se estivéssemos revivendo como farsa o século XX, mas que na hora do vamos ver tem, por exemplo, esse acordo entre as classes políticas nos parlamentos. No caso da Argentina e da Bolívia, né, teve um desfecho parecido com a eleição do Luiz Arce e do Alberto Fernandes. Evo Morales e a Cristina apareciam como candidatos da contradição, do discurso aceso, da mobilização também. Existiam também consensos e acordos com os poderes estabelecidos. Né? Era uma questão mais justamente de oposição discursiva e ideológica, mas hoje, né, e tanto com Alberto Fernandes quanto na Bolívia, o progressismo volta, só que numa versão moderada, né, que se aproxima muito a opções liberais do campo político contrário. Uhum. Na Argentina, a polarização com Macri, né, como candidato conservador de direita, foi o que marcou o kirchnerismo. No entanto, agora Alberto Fernandes aparece como um candidato mais parecido, mais moderado, então mais próximo, né? Encontrando essa classe política que aparece cada vez nos fatos mais indiferenciada. Muito interessante. Eu peço licença para os senhores para um rápido intervalo e a gente volta já.